Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, a primeira coisa que nós vamos fazer é revisar o conteúdo da unidade 4, o que vocês aprenderam até agora. Em seguida, faremos as páginas 93 e 94 do livro. E por último, a explicação da tarefa de casa. Então, vamos começar com a nossa revisão da unidade 4, que vocês aprenderam até agora, sobre misturas em nosso cotidiano. Misturas. O que é mistura, né? Mistura é a combinação de dois ou mais materiais, tá? A maioria dos objetos e elementos da natureza que nós conhecemos é o resultado de uma mistura de dois ou mais componentes. Por exemplo, o ar que nós respiramos, né? O ar que respiramos é uma mistura formada principalmente pelos gases oxigênio e nitrogênio. Um outro exemplo é a água do mar, né? Que ela é constituída de água, sais e outras substâncias. O soro fisiológico caseiro, por exemplo, ele é feito de açúcar, água e sal. A salada de frutas, né? Ela também é feita de vários tipos de frutas, tá? Então, nós temos aqui dois exemplos de misturas. E a mistura, ela pode ser homogênea. O que é a mistura homogênea, né? É aquela que apresenta um tipo de solução, né, da mistura que apresenta apenas uma fase. Ou seja, não é possível ver quais substâncias compõem a mistura. Né? Ela possui o mesmo aspecto, a mistura homogênea, tá? E nós não conseguimos ver a separação entre os seus componentes. Então, isso significa que esse tipo de mistura apresenta uma única fase. Exemplos de misturas homogêneas, tá? Olha só, o vinagre, o chá, a água, né, e o açúcar dissolvido são exemplos de misturas homogêneas. Por quê? Ela apresenta uma única fase. Nós não conseguimos ver a separação entre os seus componentes. Já a mistura heterogênea é possível observar os componentes que constituem, ou seja, né, ela apresenta mais de uma fase com características diferentes, tá? Olha só, se nós observarmos aqui, a água e o óleo, ela apresenta duas fases, tá? Duas características diferentes. Ou seja, nós conseguimos ver a separação desses materiais, desses componentes. Olha só, o outro exemplo: o óleo, a água e a areia. É outra mistura heterogênea e ela apresenta três fases, ó. Uma, duas, três. E a salada? Também é um tipo de mistura heterogênea. Ela apresenta várias fases, tá? E nós conseguimos ver, né? É possível observar todos os componentes que constituem essa salada. Tudo bem? Então, olha só. A mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase e não é possível ver quais substâncias que compõem a mistura. Já a mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, tá? E nós conseguimos observar todos os componentes que constituem a mistura heterogênea. Olha só que legal. Uma observação importante a ser feita também é que alguns materiais parecem ser homogêneos a olho nu, como por exemplo o leite e o sangue. No entanto,
Quando eles são submetidos a um ultramicroscópio, é possível observar claramente um aspecto desigual, sendo, portanto, constituídos mais de uma fase, né? Então, olha só o leite. Quando nós observamos o leite a olho nu, parece que ele é homogêneo, mas não. Quando quando ele é observado por um microscópio, nós podemos ver, né, a gordura do leite, tá? Outras misturas. A mesma coisa acontece com o sangue, tá? Então, elas têm a característica, né, de misturas homogêneas, mas não são homogêneas, tá? O leite e o sangue são misturas heterogêneas. Vocês aprenderam também que em uma solução, o material capaz de dissolver o outro é chamado de solvente. Já aquele que é dissolvido recebe o nome de soluto. Então, olha só, dessa forma, né, a água do soro é o solvente, tá? Enquanto o sal e o açúcar são os solutos, tá? O solvente, o solvente de uma solução sempre se encontra em maior quantidade que o soluto, tá? Então, nesse exemplo aqui, o açúcar e o sal, eles são os solutos e a água, o solvente. Vocês aprenderam também sobre os processos de separação de misturas, tá? O primeiro é a catação. O que é a catação? Ela é usada na separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos, tá? Nesse processo de separação, os sólidos, eles são separados com as próprias mãos, como nós podemos observar aqui nas duas imagens, tá? Ou também usando algum instrumento como as pinças, tá? Em nosso dia a dia, né? A catação, ela é usada quando separamos as impurezas do feijão, do arroz, tá? E ela também pode ser utilizada na agricultura, quando os melhores frutos e legumes são separados, por exemplo. O outro processo de separação de misturas é a separação magnética. É usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea, formada somente por sólidos, tá? Então, para que esse tipo de separação magnética ocorra, pelo menos um dos componentes deve ser atraído por um ímã, tá? Esse método de separação magnética ele pode ser utilizado na separação de componentes recicláveis, né, de metal, tá? Que estão presentes nos resíduos, né? Nas coisas que são descartadas, tá? Então, separação magnética é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea formada somente por sólidos. E para que esse tipo de separação ocorra, precisa ser atraído por um ímã. O outro é a filtração. É usada para separar misturas heterogêneas formadas por sólidos e líquidos. Na filtração, quando a mistura passa por um filtro, olha só, o que acontece? O sólido ele fica retido e o líquido atravessa por ele, tá? Esse método, né, de filtração, ele está empregado em situações do dia a dia nosso, né, como por exemplo, o preparo do café. O outro processo de separação que vocês aprenderam é a peneiração, tá? É um processo utilizado quando os componentes sólidos da mistura heterogênea apresentam grãos de tamanhos diferentes entre si. Por exemplo, quando os grãos eles são maiores, eles ficam presos, né, na peneira e os menores atravessam
por ela, tá? Vocês podem observar nas duas imagens. E por último, é a decantação, que é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos. Nesse processo, conforme passa o tempo, o sólido ele se deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida, tá? Um dos exemplos são nas estações de tratamento de água e esgoto, que uma das etapas é a decantação. A água que chega de rios e lagos até as estações, ela encontram-se misturadas a diferentes tipos de materiais, como areia, resíduos e pedras, né? E o que acontece? Esses sólidos, eles afundam na água e é onde pode ocorrer a decantação, a separação. Então, olha só, observem os dois exemplos, né? Aqui a mistura do sólido e líquido, e conforme passa o tempo, o sólido ele se deposita no fundo do recipiente, se separando, né, do líquido. Mesma coisa com outro exemplo. A água barrenta, depois de repousar, ou seja, né, depois de passar um tempo, o barro se separa da água. Eu peço agora que vocês abram o livro na página 93, Aplicando a Ciência. Para entender por que alguns materiais afundam na água enquanto outros flutuam, considere a mistura heterogênea a seguir, formada por cortiça, água e chumbo, tá? Por que ela é uma mistura heterogênea? Porque ela apresenta mais de uma fase e nós conseguimos ver os componentes que constituem, tá? Então, olha só, como podemos ver na ilustração, ao colocar um pedaço de cortiça em um recipiente com água, ele, né, flutua. No entanto, ao adicionar um pedaço de chumbo de mesmo volume que o pedaço de cortiça, ele afunda, tá? Porque esses corpos apresentam comportamentos diferentes em água se ambos possuem o mesmo volume, ou seja, se eles têm o mesmo tamanho, tá? O mesmo volume. Os cientistas verificaram que esses comportamentos são decorrentes de uma propriedade chamada densidade. Todo material possui uma densidade específica, que pode ser calculada dividindo sua massa pelo seu volume. Com base nessas informações, nós podemos concluir que a cortiça ela flutua na água porque ela apresenta menor densidade, isto é, ela é menos densa que esse líquido. Já o chumbo, ele afunda porque ele tem maior densidade, isto é, ele é mais denso que a água. Isso foi confirmado por dados obtidos por experimentos. A separação de misturas heterogêneas de líquidos, realizada por meio de funil de decantação, é utilizada quando os líquidos apresentam densidades diferentes, tá? O líquido que apresenta maior densidade, ele decanta, né, no fundo do funil, podendo ser escoado e retirado da mistura, tá? Então, nesse exemplo de uma mistura heterogênea, cortiça, água e chumbo. A cortiça e o chumbo, eles têm o mesmo volume, porém densidades diferentes. Eu vou fazer agora um outro exemplo de mistura heterogênea, tá? Explicando essa relação entre densidade e volume. Lembrando, né, que cada material possui uma densidade específica. Então, eu tenho aqui dois materiais do mesmo volume, uma moeda e um isopor. Ao inserir a moeda dentro do líquido, a moeda, o que aconteceu?
ela afundou, tá? E ao inserir o isopor, que é do mesmo volume que a moeda, ele flutuou. Por que isso aconteceu, né? Porque a moeda, ela é mais densa em relação à água, ao líquido. O isopor, ele é menos denso em comparação com o líquido, tá? Os dois materiais têm o mesmo volume, só que com densidades diferentes. Na página 94, você sabia? Em laboratórios, as centrífugas são equipamentos utilizados para acelerar o processo de decantação. Vamos lembrar novamente o que é decantação? É a separação do líquido e do sólido, tá? O sangue, por exemplo, ele é formado por partículas misturadas à água e para examiná-lo é necessário decantá-las, ou seja, fazer essa separação. Dessa forma, o movimento de rotação da centrífuga faz com que as partículas da amostra de sangue sejam depositadas mais rapidamente no fundo do recipiente. Observem aqui, ó, o aspecto de algumas amostras de sangue humano antes e depois da centrifugação. Então, na primeira imagem, amostras de sangue dentro de uma centrífuga e depois o sangue decantado pela centrífuga, tá? Houve a separação entre o sólido e o líquido. O outro processo de separação de materiais é a evaporação. A evaporação é um método de separação de misturas homogêneas compostas por um sólido dissolvido em um líquido. Nesse método, o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais. A evaporação ela é usada, nas áreas de salinas para obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. O calor do sol faz com que a água evapore, permitindo a separação da parte sólida, que por sua vez contém o sal. Nessa imagem, vocês podem observar a evaporação. Ela é usada na produção do sal de cozinha, tá? Então, a evaporação ela é um método de separação de misturas homogêneas, tá? Que são compostas por um sólido dissolvido em um líquido. A tarefa de casa será o exercício 1 da página 160. Observe como é a aparência do líquido formado por água e groselha. Considerando que ele apresenta as mesmas características em ou em toda a sua extensão, responda A. Esse líquido é uma mistura? Justifique, tá? Então, lembrando lá no comecinho da nossa revisão, esse líquido é uma mistura? Sim ou não? E justifique a sua resposta. B. Quantas fases ele apresenta? 1, 2, 3? Conseguimos observar que esse líquido apresenta quantas fases, tá? C. Ele também pode ser considerado uma solução? Por quê? Lembrando, que solução, toda mistura homogênea que apresenta apenas uma fase, ela é também chamada de solução, tá? Então, olha só, esse líquido também pode ser chamado de solução, por quê? Então, essa é a tarefa de casa hoje.